Então, dando continuidade, a gente sabe que a vaca, ela é uma poliéstrica não estacional, ou seja, ela dá cio durante todo o ano e, consequentemente, esse cio é com várias ondas foliculares, porque é um animal poliéstrico. A duração do estro, ou seja, a duração do cio, ela vai variar de 16 a 18 horas, por isso que é importante a gente verificar o cio desse animal, se ele deu cio de manhã, insemina à tarde, se ele deu cio à tarde, insemina de manhã, para verificar de forma correta. A duração do cio, em média, vai durar de 21 a 24 dias. De 21 em 21 dias esse animal vai dar cio. E a ovulação, ou seja, maturou, é o período que ocorreu a fertilização, ele vai durar essa ovulação em torno de 12 horas após o cio, que é o momento que eu tenho que fertilizar esse animal, é o momento adequado de fertilização. Então esse desenho eu coloquei aqui para vocês, só para vocês entenderem um pouco como que funciona a fisiologia da reprodução. Então a gente sabe que lá no hipotálamo, né, vai estar atuando o estrogênio, o animal entrou em cio, vai liberar GNRH, o GNRH vai liberar FSH-LH. O FSH vai fazer o quê? O hormônio folículo estimulante o crescimento dos folículos. Quando esse folículo está em crescimento, ele manda um feedback negativo para o hipotálamo, ou seja, para não liberar mais hormônio, porque ele já está em processo de crescimento. Então ele vai maturar. Nessa fase aqui também eu tenho uma alta produção de estrogênio. O estrogênio também manda um feedback positivo para o estradiol, o que indica que a fase de maturação está ok e que não precisa liberar mais hormônio. Então ocorreu a maturação, esse folículo ele foi ovulado, está maturado próprio para a fertilização. Ocorre a luteinização, então o LH ele vai maturar, vai liberar esse folículo para fertilização e vai produzir o corpo lúteo. O corpo lúteo em si, ocorreu a fertilização, ele vai produzir a progesterona. Então ele produz a ocitocina e a progesterona. A progesterona manda feedback negativo para o hipotálamo para que não ocorra liberação de novos hormônios, porque o animal está iniciando uma gestação. Caso não ocorra a fertilização, esse corpo lúteo ele luteiniza, vai produzir a prostaglandina para iniciar uma nova onda folicular. Então vai regredir esse corpo lúteo, né? Vai ser reabsorvido pelo útero e consequentemente vai iniciar uma nova onda folicular. Caso o animal fique, né, ocorra a fertilização, aí vai ter um comportamento diferente. A progesterona ela vai atuar no útero, preparando a parede do útero, desenvolvendo essa parede para uma possível gestação. Tá? Então isso é só o ciclo hormonal que acontece nos animais. Com relação ao ciclo estral, né, como a gente já viu anteriormente, ele vai dar um intervalo aí de 18 a 24 dias, ou seja, de 21 em 21 dias o animal dá cio. E esse cio dura em média de 6 a 20 horas, como a gente viu lá, de 16 a 18 horas. Então é necessário a gente verificar os principais sintomas de cio do animal. Então a gente tem que verificar, esse animal ele apresenta inquietação, perda de apetite, ela faz um isolamento das demais companheiras, tem uma micção muito constante, a vulva fica inchada, brilhante, há a liberação do muco cristalino, aceita a monta de outras fêmeas, né? E o ideal é que a gente faça a observação de cio de 2 vezes ao dia, ou seja, de manhã e à tarde em torno de 30 minutos. No entanto, a verificação do cio é um dos grandes entraves da reprodução, porque grande parte das vezes eu não consigo observar aquelas vacas que estão em cio silencioso, ou seja, aquele cio que não apresenta sinais físicos, né, como a gente viu anteriormente. Então eu não consigo identificar. Então um dos grandes problemas que a gente encontra na observação de cio é isso, tá? Então a gente falou do cio, o animal ele deu o cio, ele vai ser fertilizado, a gente vai verificar um pouco em relação à placentação. O que é a placenta do animal? A placenta ela é um órgão que tem a principal responsabilidade da troca metabólica entre o feto e a mãe, onde a mãe ela faz a nutrição, né, do feto por meio de substâncias nutritivas e enzimas, e também ocorre a síntese de hormônio e termorregulação. Então ela regula os constituintes que vão ser mandados para o embrião, tá? E a produção de hormônios, que é a progesterona, que vai fazer a manutenção dessa gestação, e a progesterona também, ela auxilia no desenvolvimento do embrião. Tá? E a gente tem as velocidades coriônicas. O que são essas velocidades coriônicas? São todas como se fosse uma película, um tecido que reveste a placenta, que ela também vai permitir a troca de substâncias entre o feto e a mãe. Tá? A placenta da vaca ela é classificada como uma placenta cotiledonária, ou seja, ela apresenta os cotilédonos, tá? Que são como se fossem uns pedaços, né, de tecidos conjuntivos, mas eles contêm esses cotilédonos fetais. E eles vão se ligar às carúnculas maternas, ou seja, a carúncula que contém
no útero do animal. Então eles vão se ligar para que haja o quê? Uma implantação adequada da placenta no útero da fêmea, que é a junção disso tudo a gente chama de placentoma, que é a placenta. Tá? Então vocês podem ver aí, a gente tem os cotilédonos, que são esses pedacinhos que a gente tem aqui, tá? E as carúnculas que vão fazer a ligação da placenta no útero. Com relação à implantação, a placenta dos bovinos, ela é adeciduada, ou seja, não há perca de mucosa uterina durante o parto, né? Não sai a mucosa do útero. A placenta, ela se desloca totalmente, ela é totalmente eliminada. Ocorre o quê? O desligamento dos cotilédonos com as carúnculas e essa placenta ela é totalmente retirada por meio da concentração, por meio da produção de hormônios, que é a prostaglandina e a ocitocina, tá? Que elimina toda essa placenta. Então, a placenta bovina ela é adeciduada. Não ocorre perda do muco da parede do útero, ocorre apenas a eliminação da placenta, tá? Outra classificação que a gente tem também é de acordo com a parede, a união, né, o contato entre a placenta da mãe, a placenta e o feto, né? Então, os bovinos, ela é a característica de epitélio corial, ou seja, o epitélio do útero da mãe ele tem contato com o córeo do feto. O córeo é toda aquela porção que reveste, que tem a presença de líquido que reveste o embrião. Então, ele tem contato direto com o endométrio, tá? A parte endotélio corial é o contrário, apenas os vasos sanguíneos fazem a ligação do feto com a mãe. Já a parte hemocorial, apenas os vasos fetais eles são ligados com o córeo, tá? Então, o que isso significa? Que são invaginados dentro do reservatório do sangue materno. Eles são ligados apenas por meio de inervações, eles não têm contato direto com a placenta dos bovinos, que é epitélio corial.